Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando a nossa quarta aula de CodeIgniter para iniciantes e na aula de hoje nós vamos ver como passar variáveis, parâmetros, dados dinamicamente do controlador para uma view. Então, na aula passada, como todos devem lembrar e ter memorizado muito bem, nós fizemos o quê? Nós definimos o nosso Olá Mundo, também aprendemos como fazer um controlador padrão e assim por diante. Então, fizemos a reescrita da URL, chamamos métodos do nosso controlador e assim por diante. Hoje, então, vamos pegar os nossos exemplos da aula passada e tornar eles um pouquinho mais dinâmicos. De que maneira? Nós vamos aprender como passar um parâmetro, uma variável, uma informação do controlador para a nossa view. E também vamos aprender como pegar os elementos da URL aqui, os segmentos da URL, e tratar eles quando for necessário. Vamos então aqui criar uma outra view chamada exemplo 3. Vamos criar aqui. Até podemos copiar esse exemplo 2 que a gente criou na aula passada. Se você não criou, não tem problema, pode criar a view como você quiser e pode adaptar também conforme a sua necessidade. Eu vou criar aqui o meu exemplo 3.php. Então esse aqui, o título vai ser exemplo 3 e o header aqui vai ser passagem de dados do controller para a view. Ok, então isso aqui que a gente vai aprender hoje. Se eu pegar o meu controlador aqui, vou criar um método public function, vou chamar de ex3, que vai ser o nosso exemplo 3, tá ok? ex3, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Chamo aqui this load view, entre aspas simples, exemplo 3. Então eu estou carregando a minha view exemplo 3. Se eu acessar o meu olamundo ex3, ele vai pegar a minha view que eu acabei de criar e dar essa codificação, esse conteúdo, desculpa, para ela. Vou apagar aqui o meu parágrafo aqui, eu não vou utilizar ele agora, eu vou tirar essa parte aqui de dentro para a gente utilizar só depois. Como é que funciona a passagem de dados do meu controlador para uma view, por exemplo? Porque vai acontecer casos em que eu vou pegar a informação, vou tratar ela, vou ter uma resposta para passar para a minha view e preciso passar isso para lá. E já aprendemos na aula passada que a gente não deve printar nada através do nosso controlador. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou criar um array de dados, que eu vou passar para a minha view e lá eu posso trabalhar com esses dados como eu quiser. Vamos imaginar a seguinte situação. Vou criar um array chamado dados, ele é igual a um array, abre e fecha parênteses, joga esse parênteses para baixo e um ponto e vírgula no final. Dentro desse array você pode criar quantos elementos você quiser. Então vamos criar um elemento aqui chamado, por exemplo, título. O meu elemento título vai receber o valor de este título foi passado via controller, vírgula no final. Vou ter um outro elemento aqui chamado, deu chabu na minha indentação aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui. Ok. O meu texto, texto vai receber texto enviado pelo controlador. E vírgula no final também. Bom, criei dois elementos aqui, título e texto. Como é que eu passo esses elementos para a minha view agora? Tenho aqui dentro de um array chamado dados e estou aqui carregando a minha view, certo? Como é que eu faço? Depois da chamada da minha view aqui, no meu thisLoadView, eu coloco uma vírgula e eu coloco a minha variável dados. Eu posso passar um parâmetro extra para cada chamada de
view. Neste caso aqui eu estou mandando um array de informações. A partir do momento que eu estou passando um array de dados para lá, cada elemento do meu array vira uma variável. Então isso aqui, título, vai virar um cifrão título, uma variável chamada título. Isso aqui vai virar uma variável chamada texto. Então é muito simples de você tratar isso na sua página. Você vai vir aqui no teu exemplo número 3, que é o meu exemplo, né? Se não for o seu, por favor, adapte conforme a sua necessidade. E aqui neste H1, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um PHP echo na variável título, ponto e vírgula. E aqui dentro do meu parágrafo eu vou colocar um PHP echo na variável texto. Notem que eu não criei essas duas variáveis em lugar nenhum. Eu estou recebendo elas pelo meu controlador, através do array chamado dados. Se eu for na minha página e atualizar a minha página agora, olha só. Este título foi passado via controller, texto enviado pelo controlador. Então, o que aconteceu aqui? Eu tive os meus dados enviados através do controlador e exibi os mesmos dentro da minha view. Então, esta é uma forma de você passar informações. Digamos que eu queira agora criar um menu, por exemplo, dentro da minha view. E eu quero passar esse menu dinamicamente através do meu controlador. Como é que eu vou fazer isso? Tenho título, texto, vou criar mais um elemento chamado menu. Vou dizer que esse meu elemento é um outro array. Abre e fecha parênteses, joga esse parênteses aqui para baixo, põe uma vírgula no final, porque esse menu é um elemento do meu outro array. E aqui no meu menu eu vou criar os meus elementos. Eu vou dizer que o meu elemento 0 vai receber home, por exemplo. Ou vamos colocar até um linkzinho aqui. ahref igual, entre aspas duplas, aqui eu vou botar uma cerquilha. Home, aqui, faltou uma aspa dupla aqui. E vou fechar aqui o meu A. Isso aqui é só um exemplo bem simples para vocês entenderem como funciona essa questão dos parâmetros. Home sobre serviços e contato. Ok, criei 4 itenzinhos de menu. Um deles é o 0, um é o 1, outro é o 2 e outro é o 3. Cada um deles precisa ter um número diferente, né? Então, o que vai acontecer agora? Como é que eu trato um array dentro de um array lá dentro? Como é que vai funcionar? Muito simples, olha só. Vamos pegar aqui dentro de nave, vamos apagar isso que a gente tem aqui, ó. Vamos criar uma UL. Dentro dessa UL nós vamos criar um PHP e vamos fazer o quê? For each, ou seja, para cada menu has item, por exemplo, nós vamos dizer que para cada opção do array menu que veio, como um item, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai colocar uma li e dentro dessa li a gente vai dar um echo no nosso item. Depois que tudo isso estiver pronto, a gente dá um end no nosso for each. End for each. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou repetindo um laço para todos os itens da minha variável menu, que vai vir como um array, porque foi isso que eu disse aqui no meu controlador. Vamos lá no nosso exemplo, atualizamos a página e olha só, veio tudo para cá como imaginamos, certo? Eu coloquei esse linkzinho cego aqui, por exemplo, só para fazer um teste, tá? Mas ele não vai funcionar nessa maneira aqui quando a gente for criar um link, porque a gente precisa utilizar uma função do próprio CodeIgniter para criar isso baseado na URL base que a gente aprendeu a configurar. Então, olha só, o que eu aprendi aqui? Eu aprendi como passar variáveis simples, certo? Variáveis compostas e pegar e tratar esses dados dentro do da minha view.
Dentro da Vue, a programação ela é que nem PHP procedural. Você pode usar a lógica de programação, fazer os testes ifs, for eachs, while, switch e assim por diante. Você pode fazer toda a lógica de programação aqui dentro da tua Vue, normalmente tudo de forma procedural. Orientação a objetos nem sempre vai ser indicado ou vai funcionar aqui dentro, porque a Vue é o resultado final que a aplicação está te gerando, ok? Para finalizar a nossa aula, vamos entender como que a gente pega aquele parâmetro da URL, certo? Então, aquele parâmetro de URL que eu comentei aqui, por exemplo, nós estamos chamando o método ex3 e eu quero passar aqui um outro parâmetro, por exemplo, aqui item tracinho extra. Vamos dizer que eu queira passar isso daqui, certo? Como é que eu faço isso? Aqui dentro eu vou criar mais um item nesse meu array de dados aqui. E eu vou pegar aqui, por exemplo, segmento. Vou chamar assim a variável, só para a gente pegar o exemplo. O que o meu segmento vai conter? Vai conter this URI, que é uma classe do CodeIgniter, segment e o número do meu segmento. O que eu vou dizer para ele aqui? Ó? Ele é para pegar, opa, ponto e vírgula não, vírgula aqui no final. Ele é para pegar através da classe URI o segmento número 3 da minha URI, que é o que eu estou passando aqui em cima, certo? Isso aqui vai ser armazenado dentro da variável segmento e eu vou passar ela junto para lá com meus dados. Então aqui na hora que eu quiser colocar isso, por exemplo, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Vou criar mais um parágrafo. Nesse parágrafo aqui eu vou imprimir o meu segmento. Então o que vai acontecer? Eu estou passando aqui item extra. Olha só o que vai acontecer. Deu um erro porque eu escrevi alguma coisa errada aqui no meu segmento. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Ah, eu não salvei aqui o meu controlador. Desculpa pela falha. Ok, olha só. Item extra. Então aqui, ó, tudo que eu escrever aqui vai ser passado como segmento. E não funcionou. Por quê? Olha só o que eu fiz. Eu escrevi sem o item, sem os hífens aqui no meio. Então não é assim passar um segmento. Ele precisa ser passado dentro de um padrão de URL. Então, tudo tracinho que estiver aqui é segmento. E olha só. Ok, chegou a minha informação aqui. Entenderam? Então não pode haver espaços, não pode haver caracteres especiais, acentuação, C cedilha e assim por diante. Então o meu segmento, ele vai ser tudo que estiver aqui. Aqui se eu começar a escrever, ó, aqui outro segmento. Não aconteceu nada, porque esse aqui é o meu quarto segmento e eu estou pegando o terceiro, que é só isso daqui. Certo? Tudo entendido, tudo compreendido? Na verdade é tudo muito simples, tudo muito fácil, né? Não tem mistério nenhum. Basta entender a estrutura das URLs, entender a questão de passagem de dados aqui, de pegar os dados do outro lado e assim por diante. Notem que se você tentar colocar aqui uma variável que não existe ou que não foi alimentada, ele vai gerar um erro. Então é interessante que você teste se a variável está setada, se é diferente de null, por exemplo, para então fazer um eco nela se for o caso, por exemplo, do título. Se eu chegar a tirar fora aqui o título, o que vai acontecer? Olha só, vou mudar o nome aqui, ó, vou colocar títulos. Se eu ir lá na minha página agora, olha só, aconteceu um erro. Undefined variable título. Por quê? Porque no meu view, na minha view, eu estou tentando chamar uma variável título e essa variável não existe. Então esse tratamento você pode fazer ele lá na view para não acontecer esse tipo de erro caso a variável não tenha sido setada. Então tudo isso são testes que logicamente eu vou deixar para vocês fazerem, vocês testarem e vocês se divertirem um pouquinho até a nossa próxima aula.
Quem tiver dúvidas, pessoal, poste nos comentários do rbtech.info. Não serão respondidos comentários em outros sites que não sejam o rbtech. Tá? Então o curso é exclusividade nossa do rbtech.info. E, por favor, ajudem a divulgar esse curso, compartilhem essa aula numa rede social para disseminar esse conhecimento, espalhar essas aulas aí internet afora, uma vez que o material é gratuito para todos os públicos. Muito obrigado a quem nos acompanha e vejo você na próxima videoaula.